Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. A gente aprende a viver como se o vento fosse companhia. De manhã cedo, quando a noite ainda segura o céu com as duas mãos e a poeira da estrada em frente não levantou, eu já estou nos afazeres. Cato as folhas caídas no quintal, sempre as mesmas folhas, sempre do mesmo jatobá que Virgílio plantou há 23 anos. Encho o balde de água no poço, a mesma água que bebi ontem, anteontem e que vou beber amanhã. A corda roça minha palma. Já tenho calo aqui, já tenho calo em tudo que importa. 10 anos assim. 10 anos desde que enterrei o Virgílio embaixo daquela cruz de madeira, lá no fundão da fazenda, naquela parte onde o terreno desce e a grama cresce mais verde porque a gente nunca tira ela de lá. 10 anos alimentando silêncio como quem alimenta um animal de estimação. Silêncio é lealdade. Não questiona. Não exige respostas. Meu dia é sempre a mesma coisa. A gente pensa que vai enlouquecer com a repetição, mas a verdade é que a repetição te salva. A repetição é um beijo de Deus para quem está quebrado. Acordo quando a noite ainda segura o céu, antes que os pássaros, antes que o mundo inteiro, lá pelas 4:30 da manhã, abro os olhos no escuro e já sei o dia que vou ter. Acendo a lamparina. A eletricidade é cara demais para gastar com pessoas que não têm ninguém para conversar. Faço um café que aqueci do dia anterior, porque aprender a economizar é aprender a viver. Varro a cozinha. Passa a vassoura. Levanta aquele pó fino que entra por toda parte. Cuido das galinhas que ainda puxam meu sustento. Converso com elas. As galinhas não reclamam de quem as alimenta. A tarde é para caminhar pela estrada, sempre o mesmo caminho. Ninguém sabe que chamo isso de caminhada. Para mim, é um ritual de sobrevivência. Saio de casa quando o calor está no seu pior. Aquele calor de meio de tarde que você sente que é pessoal, que o próprio sol está maldoso. Ando até o marco de ferro que meu pai colocou faz tantos anos que a gente nem lembra quando foi direito, e volto. Sempre volto. É como se aquele marco fosse meu limite do mundo. Depois dele não existe mais nada. Ou eu não permito que exista. Ninguém fala comigo. Ninguém precisa. Eu não falo comigo mesma há tanto tempo que esqueci minha própria voz. Às vezes ouço meu nome sendo chamado em sonhos e nem reconheço quem é. Meu nome está em um lugar tão profundo que não consigo alcançar. Goiás. Nessa época do ano, é um forno aberto. O calor seco queima a pele, deixa rachaduras como se você fosse barro que secou demais. Abre feridas que você nem sente porque a gente ficar dormida há muito tempo. À noite, quando finalmente o calor solta sua garra, os grilos gritam como se implorassem alívio. É um barulho que parece dor. É como se toda noite o cerrado inteiro estivesse pedindo perdão por existir. O vento bate nas janelas da casa. A mesma casa onde Virgílio dormiu, acordou, saiu para a roça e não voltou mais. A gente diz que a gente vai sair, mas a gente não sabe que é a última vez. Se soubesse, a gente beijava diferente. A gente abraçava mais tempo. A gente dizia as coisas que fica guardando. Teve um derrame no meio da plantação. Os vizinhos dizem que ele caiu entre as plantas de milho, que estava lá o dia todo, e ninguém viu porque o milho era alto demais e Virgílio era pequeno demais para ser importante. Ninguém o viu cair, ninguém o ouviu gritando. Foi só quando a noite veio que alguém se perguntou onde ele estava. Eu sobrevivo. Não vivo. Sobrevivo. Tem diferença. As pessoas da vila me respeitam pelo silêncio. Respeitam como se respeitam cemitérios, com distância. Dona Neuza, que vende pão 2 vezes por semana em frente ao correio, traz um pão extra para mim sem cobrar. Eu pago mesmo assim, porque caridade dói mais que preço. Seu Mário, o despachante do cartório, saúda meu olhar de longe. Nunca vem falar que Deus o abençoe.
Ninguém tenta conversa. É como se entendessem que eu sou um cômodo fechado. Você não entra em cômodo fechado, respeita e segue. Mas tem uma coisa que ninguém sabe. Tem uma coisa que eu mesma tentei esconder de mim durante 10 anos inteiros. Toda vez que cruzo com alguém, uma criança perdida procurando a mãe, um velho pedindo água na beira da estrada, um animal ferido que deveria estar morto há dias, mas ainda respira, meu corpo para sozinho, sem avisar meu coração. Meu coração não tem voto nessa história. E eu ajudo. Não pergunto por quê. Não penso se vou me arriscar. Não calcular se é meu problema ou não. Só faço. É como se houvesse uma corda invisível que me puxa para baixo toda vez que vejo alguém na beirada do abismo. Acho que é porque conheço bem demais o sabor de estar sozinha naquele momento. De estar à beira do abismo, sem ninguém estendendo a mão. De chamar por ajuda e ouvir só o eco da sua própria voz voltando. Tem um cachorro na vila que ninguém queria. Eu levei para casa. Não faz barulho. Come pouco. Entende que a gente sofre em silêncio. Dorme nos meus pés. Tem um velho que aparecia dormindo embaixo da árvore perto da igreja. Dei um colchão, roupas, comida. Ele ficou uma semana e saiu. Disse que estava com vergonha. Eu disse que vergonha era luxo de quem tem opção de escolher. Ele saiu mesmo assim. Tem uma menina que chegou aqui grávida e assustada. Fiquei com ela até o bebê nascer. Depois ela foi embora com uma mulher que conhecia. Deixou o bebê 3 dias comigo por medo de que a família descobrisse. 3 dias de um bebê que não era meu, mas que eu amamentei com leite morno e esperança. Depois levou embora. E eu ouvi o choro dela na estrada durante horas. Ninguém sabe dessas histórias. Eu mesma quase não me lembro. É como se fossem contos de uma vida que não era minha, de uma pessoa que eu fui e que agora é só cinza. Hoje é um dia como outro qualquer. Quinta-feira. A gente aprende a numerar os dias, porque nomes de dias são tudo o que a gente tem. Quinta-feira é dia da Neuza vender pão. Quinta-feira é dia de fazer faxina na cozinha. Quinta-feira é o dia que eu caminho até o marco de ferro. O calor não dá trégua. Desceu a uns 40 graus pela manhã e deve estar em 45 à tarde. Aquele calor que tira a vontade de respirar. Saí de casa no meu horário de sempre, 2 da tarde, quando o calor está tão forte que até os pássaros ficam em silêncio. Os pés conhecem o caminho de cor. Não preciso pensar. A cabeça fica livre para não pensar em nada. Ou para pensar em tudo. Depende. Quando cheguei perto do marco de ferro, aquele marco que é meu limite do mundo, vi algo que não tinha visto nunca antes naquela estrada. Vi primeiro o pano vermelho. O pano vermelho estava caído no meio da poeira, perto de um arbusto que era mais seco que osso antigo. Meu primeiro pensamento foi que era lixo. A gente vê muito lixo nas estradas agora. Garrafas de plástico que viajam quilômetros, plásticos de comida, coisas que as pessoas jogam pela janela do carro, como se a gente não fosse morador aqui, como se o lugar fosse lixeira de Deus. Mas qualquer coisa em mim disse para parar. Aquela mesma coisa que sempre fala mais alto que a razão, que sempre tira meu corpo de onde está seguro. Meu corpo tem memória de quando era útil, quando era necessário. Cheguei perto e meu sangue esfriou tanto que achei que nunca mais ia voltar a queimar. Era um menino, não tinha mais de 5 anos, talvez 6. A gente fica mal de contar idade em criança quando não convive com gente pequena. Estava desmaiado em cima de uma mala velha de plástico, aquela mala barata que custa R$ 10 e dura uma viagem. Seu corpo era queimado de sol. A pele estava vermelha que parecia carne viva. Sua boca estava aberta como quem morre aos poucos, respirando como quem está no último alento. Alguns metros adiante, havia um homem, também desacordado, sentado embaixo de uma árvore chamuscada, aquele tipo de árvore que o cerrado mata quando está muito seco. A cabeça do homem tinha caído para trás de um jeito que seria engraçado em outra situação. Mas a gente não está em outra situação. A gente está aqui, nessa, onde o desespero é tão real
Quanto o calor. Não pensei. Nunca penso nessas horas. Meu corpo é mais rápido que minha razão. Corri para o menino. Meu coração acelerou de um jeito que me assustou. 10 anos sem correr. 10 anos sem deixar meu corpo fazer nada, além de tarefas lerdas e rituais. Agora meu coração corria como cavalo assustado. Apoiei minha mão na testa do menino. Queimava. Febre alta. Aquele tipo de febre que mata. Procurei sua respiração, colocando meu rosto perto de sua boca. Sim, respirava. Fraca. Irregular. Mas respirava. Virei para o homem. Sacudi seu ombro. Pesado. Aquele peso de quem desistiu. Também não acordava, mas respirava com aquele som estranho de quem está na beira. Naquele momento percebi. Estavam aqui há quanto tempo? Como chegaram até aqui? Essa estrada não leva a nada que preste. Ela vai saindo do meu sítio, que é praticamente no fim do mundo, passa por mais 3 casas velhas que também estão praticamente vazias, e depois é só cerrado até a próxima vila, que fica a 20 quilômetros de distância. 20 quilômetros em linha reta. 30 se a gente for contando o caminho de verdade. Ninguém passa por aqui se não conhece o caminho. E quem conhece não abandona pessoas vivas na beira da estrada como quem abandona resto de comida. Olhei para os lados. Nada. O vento quente. O barulho dos grilos, que começam antes da chuva, e o infinito céu amarelado de Goiás, que não tem fim. O céu aqui é tão grande que a gente fica pequeno demais para pedir ajuda para ele. Peguei o menino nos braços. Pesava quase nada. Aquele peso de criança que não comeu direito há dias. Levei para a sombra da árvore mesmo, que era melhor do que nada. Tirei minha blusa, estava molhada de suor meu, e coloquei embaixo da cabeça dele como travesseiro. Não é confortável, mas é algo. Depois olhei para o homem. Pesaria uns 80 quilos, talvez 90. Muito para eu carregar sozinha. Deixar um homem desacordado sozinho na beira da estrada naquele calor. A gente não deixa. Nem que a gente morra tentando. Saí de casa e fui procurar água. Não era longe, uns 200 metros de caminho. Mas deixar um menino sozinho com um homem desacordado. Ainda assim, o menino precisava de água agora. A febre estava derrubando ele. Quando voltei, havia pegado o meu balde. Aquele balde que uso para buscas assim, que vira companheiro de solidão, e enchi com água do poço que fica perto da cozinha. Água morna. Mas água. Umedeci um pano velho na água. Passou na testa do menino. Seu corpo respondeu. Aquele tipo de resposta que a gente vê quando alguém toca em criança no febre. Os olhos tremularam. Tremulação é esperança. Abri um pouco de água entre seus lábios ressecados. Ele engoliu, devagar, como quem lembra como se engole. Sua respiração ficou menos fraca, menos como morte que vem vindo. O homem continuava inconsciente. Pensei em deixá-los ali na sombra e ir à vila chamar ajuda. Seu Mário tinha rádio. Dona Neuza tinha telefone que funcionava quando o sinal passava. Mas era tarde, devia ser umas 4 da tarde, e eles não voltariam antes de escurecer, e era longe, e deixar 2 pessoas vivas na beira da estrada. Tomei minha decisão, uma decisão que eu sabia que ia custar, uma decisão que ia entrar dentro de mim como vidro moído. Levei o menino para casa, foi preciso vários abraços, vários de seus braços pequenos ao redor de meu pescoço. O corpo dele desabou nos meus como criança que finalmente encontrou segurança. Criança sente segurança. Criança sente quando alguém para de correr. Deitei ele num colchão que ainda guardo para casos assim, e eu sempre soube que haveria casos assim. Depois voltei para o homem. Custou, mas consegui arrastá-lo até a varanda de casa. Seu corpo era peso morto. Aquele tipo de peso que faz a gente entender que existimos só porque o chão nos segura. Deitei-o num colchão velho. Molhei seu rosto também. O mesmo tratamento, a mesma esperança. Procurei sinais de ferimento, pancadas, cortes, qualquer coisa que explicasse. Nada.
só desgaste. Fome demais, calor demais, desespero demais. Quando a noite caiu, aquela noite que demora séculos para chegar quando a gente está esperando, o menino acordou. Seus olhos abriram devagar. Procuraram por algo. Encontraram os meus. E ele gritou. Um grito que saía do fundo da garganta. Um grito de quem acordou num lugar que não conhece. Um grito que era aviso. Eu tenho medo. Pai, pai, cadê meu pai? Tá aqui, filho, tá aqui, tá seguro. Mas ele não acreditava em mim. Por que acreditaria? Eu era uma estranha. Eu era uma mulher que ele nunca viu na vida. Eu era o desconhecido. Chorava. Um choro de quem não sabe por quanto tempo vai ter medo. Um choro que é memória do desespero. Tentei oferecer água. Recusou. Tentei pão. Tinha pão caseiro de 2 dias. Recusou. Seu corpo só queria uma coisa. Seu pai. A gente não pode negociar com criança quando é assim. A gente tem que ceder. Levei ele até a porta. Mostrei o homem deitado, respirando com aquele som estranho. Vê? Tá vivo. Tá descansando só. Vai acordar e você vai ver que está tudo bem. O menino então abraçou meu pescoço. Apertou com uma força que não deveria ter aquele tamanho de gente. Aquele abraço queimava. Aquele abraço entrava como brasas vivas na minha pele. Aquele abraço me queimava da forma que eu tinha evitado durante 10 anos. Fiz 10 anos de silêncio para não sentir isso. Para não deixar ninguém pedir ajuda por perto. Para não deixar meu corpo lembrar que era capaz de oferecer colo. E agora, naquela noite, com um menino desconhecido pendurado no meu pescoço, eu senti a primeira coisa em tanto tempo que quase não reconheci. Medo. Não do menino. Medo de começar a viver de novo. Medo de descobrir que os 10 anos de morte foram inutilidade total. Medo de que abrir a porta para uma pessoa significa que a gente vai precisar abrir para a dor de novo. À noite, os grilos gritavam mais alto. Ou era eu que estava mais acordada para ouvir. O homem acordou no meio da madrugada gritando como quem está sendo morto. Chamava Conceição, Conceição, com uma voz que saía da garganta como vidro moído. Chamava como quem chama a defunta. Levantei da cama. Aquela cama que é minha há 10 anos, que nunca mais tive que dividir, assustada tanto que achei que estava tendo alucinação. Pensei que o calor teria quebrado sua cabeça, que a febre teria entrado em seu cérebro e estava cozinhando seus pensamentos. Entrei na sala e o vi de pé, cambaleando, procurando uma saída. Seus braços se mexiam como quem está preso numa rede invisível. Seus olhos estavam abertos, mas não viam nada real. Calma, calma, o menino tá bem, tá descansando. Ele se virou. Seus olhos não me viam. Estavam perdidos em outro lugar. Um lugar onde não existe medo porque a gente já morreu. Puxei uma cadeira, aquela cadeira que era de Virgílio, que ele sentava toda noite, e pedi que ele sentasse. Senta, vai desmaiar de novo. Ele sentou. Respirava fundo, como quem volta à superfície depois de quase se afogar. Seu corpo todo tremendo. Aos poucos, seu foco voltou. E quando me viu de verdade, quando seus olhos finalmente enxergaram a mulher que estava na sua frente e não um fantasma, algo mudou em seu rosto. Desconfiança. Aquela desconfiança que é sabedoria. Quem você é? A pessoa que achou vocês na estrada. Você estava quase morto de calor. Seu filho também. Davi. Meu filho chama Davi. Pela primeira vez disse seu próprio nome de propriedade. Nem ele nem eu. Só o nome do menino saiu como quem bate na madeira para não arrebentar de dor. Aquele nome era tudo. Aquele nome era o resto da vida. Davi está dormindo. Teve febre alta, mas está melhor agora. Seu coração disparou. Pude ver no pescoço dele aquele pulso que batia como galope. Ele está bem? Ele respirando direito? Respirando. Dormindo. Vivo. O homem se levantou. Tentou ir até o menino, mas seus pés não obedeciam. As pernas falharam. Caiu de joelhos. Não era teatral. Era corpo que cede porque a alma também cedeu.
Apanhei sua mão. Estava gélida, apesar do calor todo, aquele tipo de frio que vem de dentro, que ninguém consegue aquecer com outro corpo. Como chegaram até aqui? Perguntei. Ele demorou para responder. Demorou de uma forma que parecia que cada palavra tinha que ser cavada do fundo de um poço. Fomos expulsos. Eu e o menino. Minha mulher morreu faz pouco, uns 3 anos. Sua família não quis que a gente ficasse. Disseram que eu era um peso, que Davi era desgraça, que morte é contagiosa e a gente precisava sair da casa dela porque estava trazendo azar. Sua voz tremeu como folha antes de temporal. Saíram de manhã, me empurrando. Literalmente. Colocaram a gente na rua e fecharam a porta. Quando vi que não tinha volta, tentei sair do povoado. Achei que conseguia chegar na próxima vila. Achei que alguém nos ajudaria pelo caminho. Ninguém ajudava. Eu sabia disso. As pessoas têm medo de ajudar, medo de se envolver, medo de que o desespero de um contamine a vida do outro. Eu também tinha medo. Eu ainda tenho. Mas medo à noite é diferente de medo durante o dia. Seu nome? Perguntei. Tomás, me chama de Tomás. Arrumei um canto para ele dormir. Dei água. Ele bebeu como um homem no deserto bebe, com desespero animal. Dei pão. Comeu rápido demais, como quem tem medo que a comida desapareça. Como quem aprendeu que nada dura. Mas a noite não foi tranquila depois disso. Perto das 3 da manhã, quando a noite está no seu pior, aquele momento antes do amanhecer, que parece que o dia nunca vai vir, Davi começou a chamar pela mãe. Acordei assustada, aquele tipo de acordar que dói no corpo todo. Corri para ele. Sua febre tinha voltado, pior que antes. Seu corpo todo queimava, como se ele estivesse virado carvão. Molhei panos em água fria, a água do balde que tinha deixado perto da cama, e coloquei em sua testa, pescoço, braços. Aquele procedimento que a gente repete quando não há médico e só há esperança. Ele delirava. Falava coisas sem sentido. Perguntava por uma mulher que presumo era sua mãe. Chamava mãe, 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 como se estivesse procurando no escuro. Chamava nomes que não reconhecia. O pai acordou com os sons do menino, sons que são aquele tipo de som que pai escuta mesmo dormindo. Viu-o assim, aquele corpo pequeno na febre, e desabou ao lado da cama, segurando a mão pequena do filho, como quem se agarra a um barco no meio da tempestade. Não, não me tira ele também, não me tira ele também. Como quem já tinha o medo na garganta faz tanto tempo. Saí de casa e fui procurar algo, qualquer coisa, desesperada. Na cozinha tinha gengibre que eu plantei tempos atrás, quase esquecido num canto do quintal, que cresce sozinho. Tinha mel de uma abelha que criei. Fiz um chá com as mãos tremendo. Ofereci ao menino. Ele não queria, mas o pai pediu que eu insistisse com aquela voz de quem pede milagre. Consegui colocar um pouco na boca dele, devagar. Gota de mel, gota de gengibre, gota de fé. Depois fiz algo que não fazia faz 1 década. Rezei. Não rezava. Nem lembrava as palavras. Minha boca tinha esquecido como chamar por Deus, mas naquela noite, com um menino desconhecido queimando de febre em minha casa, as palavras voltaram sozinhas. Rezei à Virgem, rezei a Deus, rezei aos santos que meu avô me ensinou quando eu era menina, antes de aprender que sofrer é mais rápido que rezar. Rezei para que ele vivesse, rezei para que a gente sobrevivesse aquela noite. Não peguei no sono. Passei a noite toda acordada, aquela vigília que é próprio do desespero, alternando entre o chá morno, os panos molhados, as orações que saíam da minha boca como alguém que tossisse pulmão. O pai também não dormiu. Ficamos ali, 2 estranhos que já conheciam o nome um do outro, cuidando de uma criança como se fosse sagrado. Quando o amanhecer chegou, aquele amanhecer que nunca chega rápido demais, a febre caiu. Lentamente, mas caiu. Seu corpo todo aliviou. A respiração ficou normal.
Os tremores pararam. Davi abriu os olhos devagar, como quem volta de um lugar muito longe. Quando seus olhos encontraram os meus, aquele olhar de criança que é mais honesto que qualquer verdade, ele não gritou desta vez. Perguntou: "Tem comida?" Tomás chorou. Chorou em silêncio. Aquele choro que não faz barulho, mas destrói por dentro, que destrói de forma que ninguém vê, mas que a gente sente nos anos que vêm depois. E eu percebi algo que tentei negar durante 10 anos inteiros, algo que meu corpo sempre soube, mas meu coração relutava em aceitar. Ajudar dói. Ajudar custa. Ajudar nos tira de nosso isolamento seguro e nos coloca no perigo de sentir, de amar, de perder de novo. Mas não ajudar custa muito mais. Custa em formas que a gente nem consegue contar. Ficaram 3 dias comigo. 3 dias que foram 3 anos, que foram uma vida inteira. No primeiro dia, Tomás mal falava. Ficava observando tudo como quem não confia que aquilo é real, como quem acordou num sonho e está esperando a queda. Davi era diferente. Crianças têm uma capacidade estranha, quase sobrenatural, de aceitar o inexplicável. Para ele, eu era a mulher que apareceu e salvou seu pai. Isso era o bastante. A gente não questiona milagres quando a gente é pequeno demais. Lhe dei roupas limpas. Encontrei na velha mala do Virgílio roupas dele, camisetas que ele usou. Colocá-las em outro menino foi como se ele reencarnasse naquele corpo pequeno. Comida de verdade, feijão que fervi, arroz que cozinhei, um ovo caipira que ainda tinha no fundo da panela escondido de mim mesma. Coisas simples. Mas o jeito que Davi comia, com os 2 olhos fechados de gratidão, como se cada colherada fosse milagre, me fez lembrar por que Virgílio insistia em plantar, mesmo quando a gente não tinha dinheiro. Ele dizia que plantar era rezar com as mãos. O pai se chamava Tomás. Contou sua história aos poucos, em pedaços, porque histórias de dor saem em pedaços, em fragmentos, em respirações entre as palavras. Sua mulher tinha morrido de uma infecção que não conseguiram tratar a tempo. Não havia médico perto. Havia distância. Havia negligência. Havia o tipo de pobreza que mata. A família dela o culpava pela morte. Como se a gente pudesse culpar marido por vírus. Como se amor fosse suficiente para matar infecção. Quando o sogro morreu, era um homem respeitado no lugar, um homem que tinha propriedades e influência. Sua posição virou pó. Abrir mão de um genro é uma decisão que pode ser desfeita, mas desfeita não resolve nada. Arrumaram um jeito de me tirar de lá, contou Tomás uma noite, quando Davi dormia. Estávamos na varanda, aquele lugar que virou o nosso refúgio. Disseram que eu trazia má sorte, que Davi era amaldiçoado por ser filho de uma mulher que morreu, que morte é contagiosa como doença, que a gente precisava sair porque estava deixando suas vidas pesadas. Ouvi isso sem comentar. Conhecia essa lógica, a lógica do desespero que precisa de culpado, a lógica que faz as pessoas apontarem para qualquer um que não seja elas. Você merecia ficar, disse eu. Tomás me olhou. Seus olhos tinham cores que eu não tinha visto em muito tempo. Na noite do 3º dia, o vento começou diferente. Não era o vento seco de sempre. Aquele vento que queima a garganta. Era um vento que trazia umidade pesada. Um vento que empurrava nuvens escuras que eu conhecia bem. O tipo de nuvem que traz desgraça para a casa velha. Os grilos, que gritavam alto como aviso de tempestade, sumiram de repente. Silêncio de tempestade. Aquele silêncio que a natureza faz quando vai fazer algo grande. Vai, chuva forte, avisei a Tomás. Ele estava na varanda, aquele lugar que tinha virado seu lugar de reflexão. Olhava para a estrada como se esperasse alguém. Ele não respondeu imediatamente. Ficou quieto de uma forma que parecia que pesava. Você está esperando notícia? Perguntei depois, porque silêncio entre pessoas precisa de pergunta às vezes. Estou esperando a polícia, ou alguém da vila vindo atrás de mim.
A família dela é influente, conhecem pessoas, podem dizer que eu roubei o menino, podem dizer qualquer coisa, podem fazer desaparecer uma pessoa como quem apaga escrita em areia. Meu coração desceu. Não tinha pensado nisso. Ou tinha pensado, mas afastei aquele pensamento como quem afasta inseto irritante, porque pensar em desgraça é chamar desgraça perto de você. Aqui ninguém vem atrás de ninguém, respondi, e era verdade. Essa estrada está bloqueada faz 2 meses por deslizamento. Só passa quem conhece o desvio, e desvio ninguém sabe. Tomás me olhou. Seus olhos tinham uma mistura estranha de esperança e culpa. Como assim bloqueada? Chuva de 1 mês atrás. Levou parte da terra da montanha. Ninguém arrumou ainda. Ninguém tem dinheiro para arrumar. Dona Neuza, que vende pão na vila, vem por outro caminho agora. Ele respirou fundo. Aquele tipo de respiração que é alívio. Então a gente está seguro por enquanto. Por enquanto. A chuva começou às 7 da noite. Não começou devagar como chuva normal. Caiu como se o céu tivesse virado de uma vez. Como se alguém tivesse destampado uma represa. Água em abundância. Barulho de cachoeira. O vento batia as janelas com uma fúria que parecia pessoal, como se estivesse com raiva da gente que vivia ali. Davi gritou de susto, um grito que acordou todos os medos dele. Corri para abraçá-lo. É só chuva, filho. Chuva boa, molha a terra. Tá assustador, tá muito barulho. Sim, mas tá protegendo a gente. Não era verdade. Mas mentira nessas horas é parte do cuidado. Mentira é forma de amor. Tomás ajudou a fechar as janelas. Procuramos por todos os lugares de onde a água pudesse entrar. Minha casa é velha demais para aguentar chuva assim. A noite se fechou completamente. Minha casa, que é feita de alvenaria velha que Virgílio construiu com as próprias mãos, começou a fazer barulhos que eu nunca tinha ouvido. Estalos de madeira, gemidos de estrutura que cede. Como se respirasse, como se estivesse viva e assustada como a gente. Acendi lamparinas. A luz da eletricidade tinha ido embora quando a chuva intensificou e o vento derrubou a fiação. Procuramos por velas. Tomás ajudou com movimentos que pareciam práticos, como se já tivesse feito isso antes em outra vida. Trabalhou comigo em silêncio. Aquele silêncio que começa a ser cúmplice, que começa a ser companhia. Quando nossas mãos se tocaram, ao pegar uma vela do mesmo lugar, a mão dele quente, o meu frio, nenhum de nós recuou. Foi um contato tão breve, tão pequeno, mas que abriu uma porta que eu tinha fechado com trinco. Por volta das 10 da noite, a situação mudou. A situação piorou de uma forma que chuva piora as coisas. Eu estava secando os panos que usamos para lavar e proteger as coisas quando percebi um barulho diferente. Um barulho molhado, água caindo de um lugar que não deveria. Corri para cima. Uma goteira tinha aberto no quarto. Não era goteira de verdade. Era um filete primeiro, depois um fluxo, depois uma cascata pequena. A água começava a pingar direto no colchão onde Tomás dormia. Tira tudo daqui, ordenei. Meu tom de voz mudou. Ficou de quem sabe o que fazer. Tomás se moveu rápido, aquele movimento de sobrevivente. Ajudei a arrastar o colchão para o corredor. Coloquei uma bacia embaixo do buraco. Depois, outra bacia. E outra. Vai piorar, disse Tomás, olhando para o teto rachado acima de nós. Ele estava certo. Por volta da 1 da manhã, o teto começou a ceder mesmo. Ouvi um barulho de madeira quebrando, aquele som que é quebra de coisa que sustenta coisa. Seguido de mais chuva entrando. Mais uma área comprometida. A água começou a entrar não em gotas, em córrego. Levei Tomás e Davi para a sala. A sala era a área mais sólida da casa, a que Virgílio reforçou quando construiu. Deitei colchões no chão. Coloquei Davi entre nós dois. Ele dormia. Aquele sono de criança que não consegue lutar contra o cansaço. Aquele sono que é abandono. Tomás e eu ficamos acordados, vigiando, esperando. Estou trazendo ruína para sua casa.
murmurou ele depois de horas. Sua voz era apenas sussurro. Chuva traz ruína para qualquer casa velha, respondi. Não é culpa sua, mas a verdade era mais complicada que isso. A verdade era que eu tinha deixado essa casa apodrecer por 10 anos. Deixado porque arrumar significava aceitar que ainda vivia, que ainda existia depois que Virgílio se foi, que merecia estar em um lugar que fosse inteiro. Agora, sentada ao lado de um homem que perdera tanto quanto eu, mas perdido de formas diferentes, percebi algo que mudou tudo. Meu silêncio não era proteção. Era morte lenta. Você acredita que as coisas mudam? Perguntei a Tomás naquela escuridão onde só nós dois existíamos. Ele demorou para responder. Demorou de uma forma que parecia que pensava muito antes de falar. Meu filho está vivo porque você parou de caminhar naquela estrada, disse finalmente. Se você não tivesse feito isso, ele estaria morto agora. Provavelmente morto, talvez os dois. Então sim, coisas mudam. Às vezes para melhor, às vezes porque alguém para e deixa elas mudarem. Fui até a janela. Lá fora, a tempestade ainda varria o mundo com raiva. Ainda batia tudo que poderia ser batido. Mas dentro de casa, ao redor de um menino dormindo entre dois adultos que aprenderam a sofrer sozinhos, havia algo que eu tinha esquecido que existia. Companhia no sofrimento. Proteção mútua. A noite terminaria. A chuva pararia. Mas ali, naquele momento, enquanto tudo caía do lado de fora, a gente construía algo do lado de dentro. A chuva parou ao amanhecer. Não terminou aos poucos. Não teve aquele desacelerar que chuva normal tem. Parou. Como se tivesse cumprido seu dever e agora pudesse descansar. Como se o mundo pudesse respirar novamente. Saímos de casa machucados de sono. Aquele tipo de sono que não descansa porque é vigília disfarçada. Mas vivos. Todos nós vivos. Davi acordou reclamando de fome, com aquela fome de criança que é pura, que é ingênua, que é bem-vinda em qualquer momento. Tomás observava os danos ao redor com uma expressão que era mistura de gratidão e horror. A estrada estava intransitável. A chuva tinha aprofundado o deslizamento. Blocos de terra vermelha desciam pela encosta como se a fazenda inteira quisesse descer para o vale. Seria impossível sair dali por semanas, talvez meses. Ninguém passaria por aqui. Ninguém viria procurar. Tomás sentou na varanda, aquela varanda que tinha virado nosso lugar. Olhava para aquilo como quem recebe sentença, mas era sentença que ele aceitava. A gente pode ficar, disse ele, como quem pede desculpas, enquanto arruma a casa. Depois a gente vai. Você não pediu para a gente ficar para sempre. Eu sabia o que aquilo custava. Pedir para ficar, depender, deixar alguém ver seu rosto quando você estava sem máscaras. Preciso da ajuda de vocês, respondi. Essa casa precisa de manutenção que eu não consigo fazer sozinha. Esse teto precisa ser arrumado. Essas janelas precisam ser fechadas direito. Se vocês ficarem e ajudarem, eu deixo vocês ficarem. Não era mentira, mas também não era a verdade completa. Passamos os dias seguintes trabalhando juntos. Tomás era bom com as mãos. Aquele tipo de bom que vem de alguém que trabalhou a vida toda. Subiu no telhado, arriscado, porque o telhado estava molhado e perigoso, e tapou os furos com palha e barro que preparávamos no chão. Davi o ajudava, levava ferramentas, fazia tarefas pequenas que o deixavam sentir útil. Aquele sentimento que crianças têm, de que contribuir é amar. Eu cozinhava, plantava algumas coisas que tínhamos deixado morrer, e planta é esperança em forma de semente. As noites eram diferentes agora, não eram mais aquele silêncio isolado que é morte disfarçada. Era um silêncio compartilhado. Enquanto Davi dormia, e Davi dormia cedo, do tipo de cansaço que é bênção, Tomás e eu nos sentávamos na varanda a ouvir os grilos cantar. Às vezes conversávamos, às vezes não, mas a presença do outro era suficiente. Era companhia. Uma noite, ele me perguntou sobre Virgílio.
Contei tudo, sobre como ele saía de manhã cedo, como eu esperava em casa, como os vizinhos trouxeram a notícia, como entendi naquele momento, entendi de verdade, que morte não avisa. Não negocia, só toma, só arranca. Tomás ouviu sem interromper, aquele tipo de escuta que é sagrada. Você o amava, disse depois. Amava, amava muito, sim. E agora? Pensei muito antes de responder. Agora entendo que amar não acaba quando a pessoa morre, só muda de forma. Ele continua em cada coisa que ele plantou aqui, em cada hábito meu que vem dele. E agora? Agora está naquele alecrim que ele pediu para eu plantar e que morreu porque eu não cuidei, porque eu desisti. A gente pode plantar de novo, ofereceu Tomás. Simples assim, sem drama, sem tentativa de consolar, só uma oferta de recomeço. 2 semanas depois, quando a estrada finalmente ficou um pouco mais transitável, seu Mário e alguns vizinhos arrumaram o deslizamento. Não completamente, mas o suficiente para passar com cuidado. Tomás veio me falar. Aquela conversa que a gente sente vindo desde longe. A gente pode ir agora, disse ele. Seus olhos estavam fixos no horizonte. Mas tenho que procurar trabalho em algum lugar. Tenho que dar uma vida melhor para Davi. Meu coração fez um barulho estranho. Aquele barulho que é morte pequena. Sim, você pode. Mas ele não completou. Não precisava. Mas você não precisa ir embora. Completei. Aqui tem espaço, aqui tem trabalho, aqui tem... Há lugar para vocês dois, se quiserem. Tomás me olhou de um jeito que me fez lembrar por que as pessoas têm medo de se apaixonar. Porque é vulnerável. Porque é entregar as chaves de si mesmo para alguém que pode sair a qualquer momento. Porque é aprender a viver com risco de novo. Eu não sei se consigo, disse ele. Já perdi minha mulher. Já fui rejeitado. Já fui chamado de desgraça. Não sei se tenho força para... Ninguém sabe, interrompi. Eu passei 10 anos achando que sabia. Achando que se eu não sentisse nada, não ia sofrer. Só consegui sofrer ainda mais em silêncio. Sofrer de uma forma que ninguém via, mas que destruía. Davi apareceu entre nós dois, segurando um alecrim que tínhamos plantado dias atrás. Um alecrim novo, um alecrim que já tinha folhas pequenas. Tá crescendo! Gritou alegre. Tá crescendo! Tomás olhou para o filho, depois para mim. Seus ombros desceram, como quem finalmente larga uma mala pesada demais para carregar. A gente fica, disse ele. 3 meses depois, plantamos uma cruz de madeira no lugar onde meu pé cruza com a estrada todos os dias. Não uma cruz de morte. Uma cruz que diz, aqui me salvei. Os vizinhos perguntaram por quê, não expliquei. Algumas coisas não precisam ser explicadas. Tomás arrumou a casa toda. Novo teto que não vazava, janelas que fechavam direito, luz elétrica que funcionava. Mas a varanda, aquela varanda onde aprendemos a estar perto um do outro, deixamos do mesmo jeito. Porque naquele lugar começamos a aprender que estar vivo é mais importante que estar confortável. Davi começou a ir à escola na vila. Voltava com histórias que nos faziam rir. Ri. Eu ri. Meu corpo lembrou como era. Tomás trabalha comigo na fazenda. Plantamos milho, feijão, alecrim. Aquele alecrim que Virgílio pediu para eu plantar e que eu deixei morrer, plantamos novamente. Desta vez, ele cresce. À noite, os grilos gritam enquanto nós 3 comemos na varanda. Aquela comida que é simples, mas que sabe a reconstrução. Virgílio ainda está em meu coração. Mas não é mais uma âncora que puxa para baixo. É uma semente. É um aprendizado. Porque descobri que o luto não é escolher entre a pessoa que se foi e as pessoas que ainda estão aqui. É aprender a deixar os dois crescerem juntos. É perceber que honramos quem morreu quando nos permitimos viver. Dona Neuza agora traz pão todo dia. Seu Mário para conversa longa. As pessoas vêm aqui procurando conselho. E eu, que passei 10 anos calada, aquela que o mundo esquecia de ver, agora falo.
Falo sobre o que é perder, sobre o que é encontrar, sobre como a gente nunca sabe quando o destino vai bater à nossa porta, trazendo alguém que a gente não sabia que precisava. Ontem, Davi me perguntou: por que você nos ajudou? Você não nos conhecia. Levei um tempo para responder. Pensei em tudo. Em Virgílio e seu derrame, em meu isolamento que era morte lenta, em aquele primeiro abraço que quase me quebrou em pedaços. Porque alguém precisa ser o primeiro a parar, disse. Alguém precisa ser o primeiro a oferecer água quando a gente está queimando de sede. Se a gente espera que o mundo mude, a gente envelhece esperando. Mas se a gente muda, mesmo que seja só para uma pessoa, tudo muda. O mundo inteiro muda para essa pessoa. Ele ponderou aquilo com a seriedade das crianças, com aquela sabedoria que eles têm e que a gente perde quando fica adulto. Então você é uma heroína? Ri. Peguei em sua mão pequena, aquela mão que estava queimada de calor no primeiro dia. Não, filho. Sou só uma viúva que cansou de morrer em vida. Uma mulher que descobriu que a gente não precisa de muito para recomeçar. Só de coragem para parar quando alguém precisa. Naquela noite, enquanto Tomás dormia ao meu lado, seu braço sobre meu peito, seu respirar encontrando o meu, entendi finalmente. Lar não é um lugar que você habita sozinho. É um lugar onde você aprende a deixar as pessoas entrarem. É aquele ponto no horizonte onde você para de correr. É nas cinzas do silêncio que nasce a chama de uma vida reconstruída. Nas cinzas sempre nasce algo novo. E hoje, quando a noite cai em Goiás e os grilos gritam seu canto de esperança, eu não ouço mais morte no barulho. Ouço vida pedindo para ser vivida. Ouço esperança plantada em terra vermelha. Ouço, finalmente, o som de uma casa que não está mais vazia. 1 ano é tempo suficiente para a gente aprender que recomeço não é uma coisa que termina no dia em que a gente decide que termina. Recomeço é processo, é luta diária contra o fantasma do que a gente era, é acordar de manhã e precisar lembrar que a gente agora é alguém diferente. Tomás está na varanda arrumando a cerca quando vejo o carro chegando. Não é carro que passa, é carro que vem direto para casa. Meu coração dispara. Após 1 ano, ainda tenho medo. Medo é hábito que demora para sair. Quem é? Pergunta Tomás, protegendo os olhos do sol com a mão. Não sei. Vem vindo. Davi aparece na porta, comeu pão com queijo 5 minutos atrás e agora está procurando por mais comida. Criança sempre está procurando por mais comida, como se nunca tivesse aprendido que comida não desaparece aqui. É polícia? Pergunta Davi, e há medo em sua voz. Não, filho, diz Tomás, puxando o menino para perto. É só carro. Mas a gente sente quando é só carro e quando é carro que traz complicação. O carro para. Sai uma mulher, uns 45 anos, roupa arrumada, corpo que conhece ginásio, aquele ar de quem tem dinheiro. Sai também uma moça mais jovem, uns 20 e poucos anos, com os mesmos traços da mulher. Mãe e filha. Meu corpo todo enrijece. Tomás também sente. Sua mão, que estava apoiada na cerca, se retira lentamente. Tomás, chama a mulher. Ele não responde, esperando. Sou eu, Rosane, irmã de Conceição. O corpo de Tomás muda. Muda de forma que a gente vê, que a gente sente no ar. Rosane, murmura como quem reconhece alguém de um sonho. A mulher sobe a varanda com passos decididos. A filha fica para trás, observando. Passei 1 ano procurando você, diz Rosane. 1 ano ouvindo história errada de tanta gente. Minha mãe se foi faz 5 meses. Antes de morrer, ela pediu para eu procurar você. Pediu desculpa. O silêncio que cai é daquele tipo que é tão pesado que ninguém consegue respirar direito. Sua mãe? Pergunta Tomás. Ela não entendeu na época. Ninguém entendeu. A gente estava de luto, estava com raiva, estava com medo. Mãe tinha medo de que você levasse Davi, que a família perdesse o menino.
A gente não sabia o que estava fazendo. A gente foi cruel porque a gente estava quebrado. Tomás se senta devagar na cadeira. Aquela cadeira que era de Virgílio, que agora é de Tomás. Ela morreu? Pergunta ele. E sua voz é aquela voz que é tão pequena que mal se ouve. Morreu de ataque cardíaco. Rápido. Não sofreu. Rosane pega na mão de Tomás. Ela pediu para eu dizer que sentia, que pedia perdão, que você fez bem em sair, que ela viu mesmo que aquela casa era tóxica, que a família era tóxica. Ela pediu para eu cuidar de você. Tomás não chora. Seu corpo fica muito imóvel, como quem está processando informação que não consegue processar de verdade. Davi se aproxima devagar. Você é minha avó? Pergunta. Rosane olha para ele. E a dor naquele olhar, a perda, há arrependimento. Não, filho. Sou sua tia. Sou irmã da sua mãe. Davi, com aquela sabedoria de criança, entende que esse é um momento importante. Entende que silêncio é respeito. Quer que eu traga água para você? Pergunta. Rosane sorri. É sorriso que queima, porque é sorriso que é reconciliação. Eles ficam para o almoço. A filha de Rosane, se chama Marina, ajuda na cozinha. Ela e eu nos tornamos amigas num instante. Aquela amizade que é rápida, porque ambas entendemos que a vida é curta demais para demorar em apresentações. Marina conta que trabalha com educação, que é professora numa cidade maior, que sua mãe pediu, quase suplicou antes de morrer, que ela encontrasse Tomás. Minha avó foi uma mulher que perdeu sua filha e não soube onde colocar seu luto, diz Marina, cortando cebola para a salada. Ela colocou em você. É fácil culpar quem está perto, é difícil culpar a morte. Assinalo com a cabeça, não preciso dizer mais nada, a gente entende. Depois do almoço, que foi comida simples, mas que foi carregada de significado, Rosane e Marina ficam ainda mais um tempo. Tomás leva Marina até a plantação. Mostra milho, feijão, alecrim, mostra seu trabalho, mostra sua reconstrução. Rosane fica comigo na cozinha. Você o ama, diz ela. Não é pergunta, é observação. Amo, respondo. Ele merecia ser amado. Sempre mereceu. A gente foi injusto demais, tempo demais. Ela pede desculpa, não por ela mesma, mas pela família toda. Pede desculpa como quem fala em nome de pessoas que não conseguiram pedir em vida. Quando eles saem, Rosane deixa um número de telefone, um convite para visitar, dinheiro que Tomás não quer, mas Rosane coloca na mesa mesmo assim. A gente fica em silêncio na varanda. Tomás chora, finalmente. É choro silencioso, aquele choro de quem aprendeu a sofrer sem barulho. Mas é choro que é necessário. Davi se senta ao seu lado. Não diz nada, só fica. Eu os deixo estar porque às vezes o que as pessoas precisam é de testemunha, não de consolo. Parte 2. O impacto silencioso. Dona Neuza, a mulher que vende pão, começa a trazer histórias, começa devagar. Uma história aqui, outra história ali. Histórias de pessoas que ouviram falar que uma mulher que vivia sozinha havia acolhido 2 pessoas perdidas e mudado suas vidas. Histórias viajam rápido em interior, especialmente histórias de bondade, porque bondade é raro o suficiente para ser notícia. A primeira pessoa que vem procurando ajuda é seu Mário, que sempre me saudava de longe, seu Mário, que todos pensavam que tinha vida feliz porque tinha trabalho estável e nunca faltava no cartório. Seu Mário vem ao anoitecer, quando o calor finalmente solta sua garra. Minha filha saiu de casa, diz ele, sentado na varanda que agora tem mais gente nela. Faz 3 meses. Disse que ia para São Paulo com um rapaz. Eu achei que era fase de adolescente. Achei que ela voltava. Mas não volta. Ele conta a história toda. Como ele tinha sido rígido demais. Como tinha exigido que ela seguisse caminhos que ele aprovava. Como não ouviu quando ela tentou falar. Ela te escreveu? Pergunto. 1 vez.
Mandou um bilhete. Disse que era feliz, que não vinha à volta. Então ela está feliz, digo. Seu Mário olha para mim como quem não entende. Mas ela é minha filha. Ela deveria estar aqui. Sim, deveria, concordo. Mas a gente não consegue segurar as pessoas. A gente só consegue deixar ir e rezar que elas voltem quando estiverem prontas. Seu Mário fica 3 horas. Tomás lhe oferece algo de beber. Davi traz uma cadeira extra. E nós todos ouvimos enquanto ele fala sobre medo de pai, sobre culpa de não ter sido melhor, sobre esperança de que filha possa um dia voltar. Quando ele sai, deixa o dinheiro no bolso da calça dele. Aquele dinheiro que Rosane deixou e que Tomás não quis. Ele descobre depois, na rua, e volta para recusar. Mas Tomás já tinha entrado em casa. Depois vem seu Alves, o vizinho de 5 quilômetros de distância. Seu Alves, que a gente quase não vê porque fica isolado na sua propriedade. Seu Alves vem com problema de saúde. Está inchado, sente dor. Tem medo de ir ao médico porque médico é caro e ele não tem dinheiro. Tomás ajuda a levar até a vila. Fica com ele no consultório, aquele consultório que funça uma vez por semana. Conseguem descobrir que é infecção simples que vai passar com antibiótico. Seu Alves chora quando descobre que não vai morrer. Pensei que era fim, diz ele. Pensei que era meu fim. E a gente entende que medo de morte é a coisa mais humana que existe. Depois é Dona Maria, que vive do outro lado da estrada. Dona Maria, que é viúva como eu fui e que está envelhecendo sozinha em uma casa que é caverna agora. Ela não vem pedir ajuda, eu que vejo ela passando, cada vez mais curvada, cada vez mais sozinha, e vou até ela. Deixa eu cuidar de você, digo. Você já tem 2 pessoas, responde Dona Maria. Tenho espaço para mais uma. Dona Maria fica 2 meses. Depois volta para casa porque diz que morte na casa da gente é morte que faz menos barulho. Mas volta uma vez por semana para comer comida minha e conversar com Tomás e Davi. É como se ela tivesse descoberto que companhia, mesmo que seja uma vez por semana, é melhor que solidão o tempo todo. Parte 3. O crescimento de Davi. Davi começou a escola já com 6 anos. Tinha perdido 1 ano inteiro sendo criança perdida, sendo criança em desespero. Na escola, no começo, era criança assustada, criança que não falava, criança que apenas observava. Mas lentamente, como tudo que cresce nessa história cresce, ele começou a abrir, começou a falar, começou a levantar a mão para responder. Sua professora, a professora Luciana, vem aqui uma noite. Vem para dizer que Davi é menino brilhante, que tem capacidade de aprendizado que ela não tinha visto em muito tempo, que ele pergunta coisas profundas, que ele pensa diferente das outras crianças. Ele viu morte muito cedo, diz ela. Isso muda uma pessoa. Muda de forma que educação formal não consegue reverter, mas que educação do coração consegue usar. Tomás chora naquela noite. Chora porque seu filho, que ele achou que estava perdido, está encontrando seu caminho. Davi, que agora tem 7 anos, quase 8, fala sobre sonhos de ser médico. Para ajudar as pessoas, diz ele, para que outras crianças não tenham medo. Tomás o abraça e nesse abraço há toda a história deles. A perda e reconstrução, a morte e vida. A esperança que floresce mesmo em solo impossível. Parte 4. O silêncio que virou conversa. Eu passei 10 anos sem falar. Agora, 1 ano depois de Tomás e Davi chegarem, eu falo. Falo com vizinhos, falo com pessoas que vêm procurar ajuda. Falo com o meu próprio coração durante a noite, mas tem um tipo de conversa que eu não tinha tido antes. Conversa com outra pessoa adulta que me ama. Tomás e eu não casamos formalmente. Não fomos à cidade registrar nada. Não precisávamos. Mas um dia, quando Davi estava na escola, Tomás me chamou para a varanda, aquela varanda que é o coração da nossa casa agora. Eu queria falar algo, disse ele.
E meu coração acelerou porque conversa que começa assim é conversa importante. Eu amei minha primeira mulher, começou Tomás. Amei com o tipo de amor que é fogo, que consome, que machuca quando acaba. Fiquei quieta, deixei ele falar. Com você é diferente, continuou. É amor que é devagar, que é construção, que é escolha a cada dia, que é acordar e decidir. Vou ficar, vou tentar, vou amar essa mulher que salvou meu filho e que salvou a mim também. Ele me pegou na mão. Você quer casar comigo? E eu, que passei 10 anos pensando que casamento não era para mim nunca mais. Falei sim com voz que tremeu. Falei sim com lágrimas que não consegui controlar. Nos casamos uma semana depois. Simples, na frente da primeira cruz, aquela que marca "Aqui me salvei". O padre veio. Dona Neuza trouxe bolo. Seu Mário foi testemunha. Davi colocou flores. E quando Tomás me beijou, aquele beijo que é promessa, a gente se tornou família. Não só por papéis, mas por escolha, por silêncio compartilhado, por morte que a gente aprendeu a carregar juntos. Naquela noite, primeira noite que eu era esposa de novo, fiquei acordada. Não de medo, de gratidão. Tomás dormia ao meu lado e seu respirar era música que eu não sabia que sentia falta. Parte 5. O fantasma de Virgílio. A primeira vez que Tomás perguntou sobre Virgílio, sobre se ele tinha lugar ainda em meu coração, foi numa madrugada que chuva voltou. Não chuva de tempestade, chuva leve, chuva de esperança. Você sente falta dele? Perguntou Tomás. E não era ciúmes em sua voz, era curiosidade, era desejo de entender. Todos os dias, respondi. Mas a falta não é dor mais, é lembrança, é saudade que é boa. Ele não fica com raiva? Ri. Ele fica feliz, disse. Onde quer que ele esteja, ele fica feliz que o menino dele, não biologicamente, mas espiritualmente, está vivo e seguro. Que você está vivo, que eu não morri sozinha esperando por ele. Tomás respirou fundo. Você acha que a gente podia honrar ele? De alguma forma? E então eu tive uma ideia. Plantamos um jardim inteiro dedicado a Virgílio. Plantamos tudo que ele amava. Alecrim, manjericão, tomilho. Plantamos flores que ele dizia que tinha cheiro de esperança. Plantamos frutas que ele cultivava. Ao lado do jardim, colocamos um banco, aquele banco que Virgílio tinha feito com as próprias mãos, anos antes de morrer. E toda semana mesmo, a gente senta naquele banco e conversa sobre Virgílio. Davi pergunta histórias. Tomás ouve enquanto eu conto. E há paz naquilo, a completude. É como se Virgílio não estivesse morto. É como se ele estivesse apenas em outro lugar ouvindo enquanto a gente planta, enquanto a gente cuida de seu jardim, enquanto a gente honra sua memória através de vida. Parte 6. O dia em que a vila inteira sabia histórias tem forma de se espalhar. Especialmente histórias de pessoas salvando pessoas. 2 anos depois de Tomás e Davi chegarem, a vila inteira conhecia a história. Conhecia que a viúva solitária havia acolhido 2 estranhos, que havia reconstruído sua vida, que havia se casado de novo, que havia trazido esperança para um homem que pensava que esperança era coisa de outro. Pessoas começaram a vir, não só procurando ajuda agora, mas procurando também entender como a gente faz isso, como a gente aprende a amar de novo, como a gente constrói família do nada. Uma mulher veio com seu filho que tinha síndrome de Down. Veio desesperada porque ninguém queria acolher seu filho. Nós acolhemos por 3 meses enquanto ela procurava um lugar melhor para os 2. Durante esses 3 meses, seu filho plantou no nosso jardim. Aprendeu a cuidar de coisa viva. Aprendeu que ele tinha valor. Um casal de idosos veio. Tinham saído de uma casa onde os filhos não os queriam. Ficaram 2 meses. Depois, com a ajuda de uma rede que Tomás começou a construir, conseguiram um abrigo decente em outra propriedade que seu Mário conhecia.
Um adolescente veio fugido de casa, com problemas que a gente nem conhecia as palavras para chamar. Abuso, exploração, desespero. Tomás o ensinou a trabalhar. Davi era seu amigo. Eu era sua mãe provisória. Depois de alguns meses, conseguimos conectá-lo com um projeto social que existe na capital. Ele saiu daqui para um futuro melhor. Nós não salvamos ninguém. Deixa eu ser clara, nós não salvamos ninguém. O que a gente fez foi oferecer pausa, oferecer respiração, oferecer tempo suficiente para que as pessoas pudessem salvar a si mesmas. Parte 7. A carta do passado. 3 anos depois do início dessa história, uma carta chegou pelo correio. Era de Marina, filha de Rosane. Ela estava escrevendo porque queria contar que sua mãe tinha tido um ataque cardíaco semelhante ao da avó. Mas desta vez havia sobrevivido. Havia sobrevivido porque Tomás tinha pedido para Rosane ir fazer check-up. Pedido que Rosane só obedeceu porque pensou em Tomás e em seu coração quebrado. A carta dizia: "Você salvou minha mãe, não porque a tratou quando estava doente, mas porque a obrigou a cuidar de si mesma, porque a fez entender que a vida é frágil e merece ser vivida com intenção." Tomás leu a carta várias vezes, depois guardou embaixo do travesseiro, aquele travesseiro que agora compartilhava comigo, e chorou. Aquele tipo de choro que é limpeza, que é cicatrização de ferida que a gente achou que nunca cicatrizaria. Parte 8. O silêncio compartilhado. Tem algo que as pessoas não entendem sobre silêncio. Pensam que silêncio é falta de conversa. Mas silêncio pode ser mais eloquente que 1000 palavras. Tomás e eu temos nosso silêncio próprio. É silêncio que a gente desenvolve depois de dormir juntos, acordar juntos, trabalhar juntos, sofrer juntos. É silêncio que não é medo. É silêncio que é compreensão. Às vezes, especialmente à noite, a gente fica deitado um ao lado do outro, acordado, e não precisa falar nada, porque a gente está dizendo tudo através de presença. Davi desenvolveu seu silêncio próprio também. Mas o dele é diferente. É silêncio de criança que aprendeu que às vezes as pessoas fazem coisas boas por você sem precisar de louvor, sem precisar de reconhecimento. Quando ele chega da escola, às vezes quer conversa, às vezes quer só sentar no meu colo enquanto eu penteio seu cabelo. E os 2 tipos de silêncio são sagrados. Parte 9. O funeral de Dona Maria. Dona Maria morreu em seu sono. Dona Maria, que era viúva como eu fui, que vivia sozinha do outro lado da estrada, que uma vez por semana vinha para nossa casa comer comida minha. Ela morreu em seu sono, morrendo da forma que qualquer um gostaria de morrer, sem dor, sem desespero, só cessando. Quando encontraram seu neto que a visitava, nós já estávamos na frente de sua casa porque Davi tinha ido procurar por ela em um dia que não era o dia de sempre. Tomás chorou, porque em Dona Maria ele viu meu futuro potencial. Se eu tivesse continuado sozinha, se eu tivesse rejeitado Tomás e Davi quando eles chegaram. No funeral, a gente falou sobre ela, sobre como a gente a adotou uma vez por semana, sobre como uma morte lenta, a morte de solidão, tinha sido substituída por uma vida mais leve. Sua sepultura fica perto da de Virgílio. A gente planta flores lá também. Parte 10. O dia que Conceição voltou. A mulher chegou de carro. Aquele carro que não era carro de polícia, mas que vinha direto para casa. Era a mãe de Davi. Conceição. Conceição que tinha morrido, ou quase, nos braços de Tomás, porque a febre queimou seu corpo demais. Conceição, que toda semana Tomás me pedia para eu rezar, mesmo que rezar não fosse meu forte. Conceição voltou. Tomás ficou branco. Davi, que tinha 7 anos quando a mãe morreu, que agora tinha 5 anos de memória confusa sobre ela, ficou assustado. Conceição saiu do carro trazendo uma mala. Ele sobreviveu,
disse ela para Tomás como primeira frase. Você e ele sobreviveram. Você fez bem. Tomás não sabia o que falar. Seu corpo estava congelado. Conceição se aproximou de Davi. Olá, filho. Sou sua mãe. Davi, com aquela sabedoria de criança traumatizada, entendeu que essa era informação complicada. Não sabia o que fazer com ela. Eu, da varanda, observava e começava a entender que essa história não era minha história só, que essa história tinha mais camadas que a gente pensava. A história de Conceição era a história de milagre médico. Ela havia caído em coma, aquele coma que médico tinha dito que ela não sairia. Mas seu corpo, que é coisa teimosa, decidiu sair. Demorou 2 anos. Demorou aprender a falar novamente. Demorou aprender a caminhar. Demorou entender que seu corpo tinha mais capacidade de ressurreição que qualquer um esperava. Quando acordou, quando finalmente abriu os olhos e entendeu que ainda estava viva, foi para buscar o filho. Mas Tomás tinha desaparecido. Ninguém sabia onde ele estava. A família dele tinha feito desaparecer qualquer menção de Tomás na vila. Demorou 2 anos de procura, de perguntas, de investigação particular, até Rosane encontrá-la. Rosane, que tinha encontrado Tomás e que viu oportunidade de reunir essa família quebrada. Parte 11. A família que construímos Conceição fica. No começo, é estranho. No começo, é complicado. Conceição não é minha rival, porque rival é palavra que assume competição. E a gente não está competindo. Conceição é mãe, eu sou esposa. Somos papéis diferentes, mas é estranho compartilhar o homem que você ama com a mulher que o gerou biologicamente. Porque sim, Conceição é mãe biológica de Davi. Conceição é aquela que deu à luz em desespero. Conceição e Tomás precisam aprender a se perdoar. Precisam aprender que amor materno, mesmo que a gente tenha medo dele, é amor que merece ser reconhecido. Conceição fica em um quarto que a gente monta, fica com seus próprios espaços, mas come com a gente, trabalha com a gente. Aos poucos ama com a gente. E Davi, que tem agora a mãe e o pai e a mulher do pai e um avô que aparece de vez em quando, tem família de verdade. Família não é biologia. Família é escolha repetida. É pessoas que acordam e decidem: vou ficar com esses, vou amar esses, vou sofrer com esses. Parte 12. O que a gente aprendeu? Tem uma coisa que a gente descobre quando a gente para de correr. A gente descobre que o mundo está cheio de gente que está morrendo em vida. Gente que está sozinha. Gente que está desesperada. Gente que está procurando por alguém que pare e diga: você importa. Tem outra coisa que a gente descobre: que parar por alguém, de verdade parar, não só oferecer palavra vazia, muda tudo. Muda para quem é salvo, mas muda também para quem salva. Eu não sou heroína dessa história. Eu sou mulher que cansou de morrer em vida. Eu sou viúva que aprendeu que morte do marido não é fim de sua história. É capítulo novo que a gente escreve com quem fica. Tomás não é herói. É homem que foi rejeitado e que teve medo de amar de novo. É pai que fez tudo certo apesar de estar quebrado. Davi não é herói, é criança que aprendeu cedo que o mundo pode ser cruel, mas que também pode ser bondoso. Conceição. Quando finalmente encontramos seu lugar nessa história, não é heroína também. É mãe que perdeu tudo e que teve milagre de segunda chance. A gente é só gente. Gente que aprendeu que compaixão é músculo que cresce se a gente exercita. Parte 13. 5 anos depois. Agora Davi tem 13 anos. É menino que quer ser médico, que estuda como se estivesse possuído, que lê livros sobre corpo humano antes de dormir. Ele quer salvar pessoas, porque é coisa que a gente vê quando a gente é salvo. A gente quer salvar. Tomás envelheceu, não de forma ruim, de forma que é gracioso. Seus cabelos ficaram grisalhos, sua pele ficou mais enrugada, mas seus olhos ficaram mais brilhantes.
Conceição recuperou quase totalmente a mobilidade. Alguns movimentos ainda são difíceis, mas ela caminha, ela trabalha, ela vive. Eu, que passei 10 anos morrendo em vida, estou viva. Viva de forma que às vezes ainda me assusta, porque estar viva é estar vulnerável. Estar viva é saber que qualquer dia a gente pode perder tudo de novo. Mas também é saber que vale a pena, que a dor de amor é pequena comparada com dor de isolamento. Parte 14. O legado que a gente deixa. Tem uma escola sendo construída na vila, uma escola pequena, porque essa vila não precisa de escola grande, mas uma escola que vai ser dedicada à educação de crianças que vêm de situações de desespero. Seu Mário, que encontrou sua filha de novo, que conseguiu reconciliação, ajudou com os papéis legais. Rosane, que perdeu sua mãe, que encontrou seu irmão, ajudou com financiamento. E eu, com Tomás, com Conceição, com Davi, ajudei decidindo que a gente podia dedicar nossa terra para essa escola. Porque a gente aprendeu algo importante, que reconstrução de uma pessoa é importante, mas reconstrução de uma comunidade é transformação. A escola vai se chamar Escola da Segunda Chance, porque todo mundo merece segunda chance. Até as pessoas que se perderam, até as pessoas que foram rejeitadas, até as pessoas que aprenderam que morte é coisa que pode te ensinar a viver. Parte 15. O silêncio final à noite. Quando Davi está dormindo, quando Conceição está em seu quarto lendo, quando Tomás está consertando cerca, eu sento sozinha na varanda. Apenas eu. Aquele silêncio que era meu por 10 anos. Mas agora é silêncio diferente. Agora é silêncio que é escolha, que é descanso, que é reflexão. Porque estar sozinha, de verdade sozinha por escolha, é diferente de isolamento. Isolamento é morte. Solidão escolhida é meditação. Eu olho para o horizonte infinito de Goiás e vejo Virgílio plantando, vejo Dona Maria sentada no banco tricotando, vejo Conceição quando era jovem, aquela Conceição que foi expulsa de casa, que perdeu tudo, que milagrosamente voltou. Vejo Tomás quando chegou, aquele homem que estava queimado de dor. Vejo Davi, aquele menino que quase morreu, que agora estuda para ser médico. E vejo eu mesma, a mulher que parou na estrada quando poderia ter continuado caminhando. E entendo finalmente, a vida não é sobre ser heroína, a vida não é sobre fazer gestos grandes que todos vão lembrar. A vida é sobre parar, é sobre oferecer água, é sobre sentar ao lado de quem está sofrendo e dizer: você não está sozinho. É sobre plantação, literal e metafórica. É sobre sementes que a gente coloca na terra e que a gente talvez nunca veja florescer completamente, mas que a gente planta mesmo assim. Porque a gente acredita que vida, mesmo que seja vida que a gente não vê, é vida que vale a pena. Nos anos que virão, eu não sei. Pode vir chuva, pode vir seca, pode vir tempestade que a gente não consegue sobreviver. Mas o que eu sei, de forma que ninguém consegue arrancar de mim, é que quando veio a tempestade dessa vez, a gente tinha teto, tinha colo, tinha companhia. E companhia, de verdade companhia, é a única coisa que importa. Epílogo final. A semente continua crescendo. Tem um momento que eu nunca vou esquecer. Foi Davi, com seus 13 anos de menino que é quase homem, que perguntou: quando você parou para ajudar a gente aquele dia, você sabia que a gente ia mudar sua vida? Pensei muito antes de responder. Não, filho, eu só sabia que estava cansada de não sentir nada. E é verdade, é sempre verdade. A gente não salva as pessoas porque sabe o final da história. A gente salva porque no momento do salvamento é o que faz sentido. Porque empatia é coisa que a gente não consegue controlar. Porque compaixão é coisa que transcende lógica. Porque no meio de um deserto de dor, deserto que é a nossa própria vida, que é a nossa própria solidão, quando a gente vê alguém caindo, a gente simplesmente para e oferece água e diz: aqui tem espaço. E significa cada palavra.
A gente não pode saber o que vai acontecer depois. Pode ser que a pessoa que a gente salva se torne melhor que a gente. Pode ser que a gente não vire melhor. Pode ser que tudo desabe de novo. Mas no momento de parar, no momento de oferecer, a gente sabe que está fazendo coisa certa, porque humanidade é isso, compaixão é isso, amor é isso, é parar na estrada quando está quente demais, é oferecer água quando você mesmo está com sede, é deixar estranho entrar em sua casa quando você aprendeu a viver sozinha. É aceitar que reconstrução significa permitir que outras pessoas reconstruam você junto. E hoje, 5 anos depois daquele dia que meu pé cruzou com Tomás e Davi na estrada, eu sou mulher diferente. Sou mulher que tem marido, que tem filho, porque Davi é meu filho, não biologicamente, mas de forma que importa. Que tem mãe, porque Conceição, quando ficou, ensinou-me sobre maternidade de forma que minha mãe biológica nunca ensinou. Que tem comunidade, que tem propósito, que tem varanda cheia, de gente, de conversa, de comida, de vida. A viúva solitária que passei 10 anos sendo, ela ainda está aqui, em algum lugar dentro de mim. Mas ela não está sozinha mais. Ela está acompanhada. E acompanhamento, de verdade acompanhamento, é melhor que qualquer cura.